Bom, então aqui nós temos os verbos abundantes. São aqueles que apresentam mais de uma forma para uma mesma flexão. É o caso de muitos verbos que possuem dois particípios, por exemplo, imprimir, imprimido, impresso, enxugar, enxugado, enxuto, limpar, limpado, limpo. Além da abundância do particípio, alguns raros verbos podem possuir mais de uma forma em outros tempos. É o caso, por exemplo, do verbo haver, que no presente do indicativo, na primeira e na segunda pessoa do plural, pode assumir as formas nós havemos ou nós hemos e vós haveis ou vós eis. Outros exemplos são os verbos construir. Tu construís ou tu constróis, e entupir, tu entupes ou tu entopes. Então, os verbos abundantes são os verbos que apresentam mais de uma forma numa mesma flexão, tá? Então, os dois estão certos. Não há essa diferença, beleza? Então, se eu falo limpado ou limpo, os dois estão corretos. Enxugado ou enxuto também estão corretos, tá? Tem duas formas para uma mesma flexão. Qual a forma é correta? Tinha aceitado, tinha aceito. Quando o verbo é abundante, ele tem um particípio regular, aquele mais tradicional, aceitado. Tradicional, particípio que termina com DO, tá? E o irregular, que foge ao paradigma, aceito. Então, o verbo abundante, ele tem a forma regular, tá, do verbo, né? E tem a forma irregular, que é aquela variação. Com bastante frequência, ouvimos falantes de forma geral optarem pelo uso somente do particípio irregular. No entanto, há uma regra para o uso dos particípios regulares e dos irregulares. Os regulares, aceitado, imprimido, enxugado e limpado, devem ser usados como auxiliares ter e haver. Por exemplo, eu tinha aceitado, eu tinha limpado, eu havia imprimido. Já os irregulares acompanham os verbos ser e estar. Por exemplo, os produtos são bem aceitos, o banheiro é limpo diariamente, o documento foi impresso. A forma chego, como em eu tinha chego, não existe. O verbo chegar não é abundante, portanto, o seu particípio é chegado. Isso aqui é importante, tá? Muita gente erra isso aqui. Chego não existe, tá? O certo é chegado. Esse verbo, ele é um verbo regular, tá? Ele não tem a forma irregular dele, ou seja, ele não é abundante. Então, aqui, o português seria muito fácil se não fosse suas exceções, né? Então, aqui eu tenho, né, as formas corretas de utilizar os verbos abundantes regulares. Então, os verbos regulares, aceitado, imprimido, enxugado e limpado, devem ser usados com os auxiliares ter e haver. Então, eu tinha aceitado, eu tinha limpado. Então, são os verbos regulares, são os verbos regulares dos verbos abundantes, tá? E aqui, a parte dos irregulares só podem ser usados no verbo ser e estar. Então, foi, é, e assim vai. Beleza? Então, muita atenção nisso. Isso aqui precisa ficar em mente, tá? Então, coloque no papel, cola no quarto, cole na geladeira, enfim, para ficar, ó, vocês sempre baterem o olho e lembrar disso. Então, aqui nós temos esse quadrinho, né? Verbos abundantes. Então, eles têm duas formas. Então, depois vocês dêem uma olhada aí com calma. E os próximos. Aqui, o verbo defectivo, tá? Verbo defectivo significa defeituoso. Esses verbos são classificados assim porque não possuem conjugação completa. Não são flexionados em algumas formas. Então, até ali os abundantes, né? Os regulares e irregulares
Os abundantes, e eu tô esquecendo de mais algum. E os anômalos, foram os anômalos? Deixa eu voltar. Os anômalos, eles conjugam em todas as flexões, tá? Os defectivos não conjugam em todas as flexões, então vai chegar em algum momento que ele vai pular. Ele não vai conseguir conjugar e ele pula, tá? Então ele é defeituoso, ele não se adequa a todos. Então podem ser dois tipos. No presente, não se conjugam somente na primeira pessoa do singular eu. É o caso de abolir, aturdir, banir, carpir, colorir, delinquir, demolir, exaurir, explodir e extorquir. No presente, só são conjugados de primeira e de segunda pessoa do plural, nós e vós. É o caso de comedir, falir, foragir, precaver, reaver e remir. Como o presente do indicativo é o responsável pela formação do verbo do presente do subjuntivo e do imperativo, tais verbos, consequentemente, apresentarão falhas nesses tempos. Então, aqui, colorir, verbo colorir, presente do indicativo. Eu não tem, né? Eu coloro, eu colore, não tem. Depois, tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem, tá? Presente do subjuntivo não existe. Imperativo afirmativo só tem colore tu na segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, tá? Imperativo negativo não tem. Precaver, mesma coisa. Ó, como é que ele não conjuga em todas as flexões. Eles têm ali eles barram ali, tá? Então, somente algumas flexões que eles conjugam. Então, são verbos defectivos. Verbos auxiliares e verbo principal. Isso aí, gente, a gente vai se adequar quando a gente começar a fazer bastante exercício, tá? Aí que vai ficar na nossa cabeça. E aqui, verbos auxiliares e verbo principal. Quando houver uma locução verbal, ou seja, uma expressão formada por mais de uma forma verbal, por exemplo, tinha feito, teremos o verbo auxiliar ter, que é conjugado de acordo com a pessoa e o tempo, e um verbo principal fazer, que se apresenta em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Veja alguns exemplos de locução. Vou falar, estou falando, tinha falado. Os verbos mais usados como auxiliares são ser, estar, ter e haver. Verbos auxiliares geralmente são os verbos de estado, tá? Os verbos de ligação. Ou seja, aqueles verbos que não designam uma ação, e sim designam o estado, tá? Alguns, tá? Não são sempre, tá? Isso não é regra. Então, basicamente são usados ser, estar, ter e haver. Então, verbos auxiliares e verbo principal é aquela locução verbal, tá? Tem um verbo ali auxiliar e o verbo principal, juntando os dois, dá uma locução verbal, beleza? Então é isso, galera. Isso aí foi só uma pincelada, tá? A gente vai trabalhar bastante isso em exercícios, tá? E de repente a aula de revisão vai ser sobre isso, que eu acho bem importante, então eu volto nisso. Beleza? Então, até a próxima. Beijo, beijo. Se cuidem.